Oi gente, sejam bem-vindos. Essa daqui é a videoaula sobre classificação dos triângulos. Meu nome é Ana Luísa Lac, sou estudante da UFJF e participo do projeto PIBID. Hoje a gente vai falar, como eu disse, da classificação dos triângulos e ela se dá de duas formas, em relação aos lados e em relação aos ângulos. E essa classificação é muito importante porque foi devido a ela que encontramos vários teoremas e propriedades muito importantes para a trigonometria. Vamos começar falando então da classificação dos triângulos quanto aos lados. Então a gente tem o triângulo equilátero, o triângulo isósceles e o triângulo escaleno. A gente vai descobrir agora o que é cada um e como classificá-los. Vamos começar com o triângulo equilátero. Esse triângulo possui todos os lados do triângulo na mesma medida, ou seja, todos os lados do triângulo são congruentes. A gente consegue ver nessas duas fotos que as medidas são iguais. Uma a gente já sabe numericamente e a outra com esses dois risquinhos nos três lados, ou seja, isso significa que esses três lados são iguais ou congruentes. Então, o triângulo equilátero é aquele que tem as três medidas do triângulo, as medidas do lado iguais. O triângulo isósceles é aquele que possui pelo menos dois lados com medidas iguais, ou seja, pelo menos dois lados congruentes. Então, o triângulo isósceles, ele garante que pelo menos dois vão ser iguais. Olha ali, tanto no desenho que tem o número, quanto no que tem os dois tracinhos. E por fim, o triângulo escaleno. Esse não possui nenhuma das três medidas de lados iguais, ou seja, todos os lados do triângulo não são congruentes. A gente consegue ver pela foto aí, as duas fotos. Agora, em relação aos ângulos, nós temos também três, que é o triângulo retângulo, o triângulo acutângulo e o triângulo obtusão. O triângulo acutângulo é o triângulo que possui seus lados internos, O triângulo acutângulo é aquele que possui seus ângulos internos menores do que 90 graus. Então, a gente consegue ver nesses dois exemplos que todos os três ângulos internos possuem grau menor do que 90. A gente tem todos os ângulos diferentes e um exemplo também com todos os ângulos iguais. Esses dois triângulos são acutângulo. O triângulo retângulo, ele já é mais conhecido. Eu aposto que vocês já viram esse triângulo por aí. O triângulo retângulo é aquele que possui o ângulo de 90 graus, que também é muito conhecido. Esse quadradinho simboliza o ângulo de 90 graus. Agora eu pergunto para vocês, vocês lembram desse triângulo? Agora eu pergunto para vocês, vocês lembram de algum teorema que envolve esse triângulo? Muito bem, com base nesse triângulo que surgiu o Teorema de Pitágoras. Vamos relembrar como é que é? Essa aqui é a imagem do Pitágoras e ele diz que a soma dos quadrados de seus catetos correspondem ao quadrado de sua hipotenusa. Ah, mas o que é hipotenusa, o que é o cateto? Aqui do lado a gente tem uma fotinha de um triângulo, é um esquema, e o ângulo retângulo a gente consegue ver que está ali na letrinha C. O lado oposto ao ângulo retângulo a gente chama de hipotenusa, e os outros dois lados a gente chama de cateto, ou seja, a soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa. É o desenho que a gente consegue ver abaixo com essas três cores. Agora, além da importância desse teorema,
a gente ainda consegue tirar o triângulo pitagórico. Vocês já ouviram falar? Esse triângulo é quando as medidas dos lados do triângulo retângulo são números inteiros positivos. Quando isso acontece, a gente chama de triângulo pitagórico. Vamos ver mais exemplo? Olha só, aqui a gente tem 2 exemplos de triângulos pitagóricos. Porém, ainda tem algo a mais. Por quê? Note que no segundo exemplo, temos a menor medida dos lados para o triângulo pitagórico. Claro que com números naturais. A gente está falando desse triângulo que tem lados 3, 4 e 5. Mas como assim? O que isso quer dizer? Por que isso é importante? Repare que se multiplicarmos todas as medidas do segundo do triângulo por um mesmo número, que no caso seria o 3, a gente encontra a medida do primeiro triângulo. Ou seja, se a gente pega esse segundo triângulo e multiplica o lado CA por 3, o que a gente acha? 9. Corresponde a uma das medidas do primeiro triângulo. Se a gente pega o lado CB e multiplica por 5, o que a gente acha? 15, que é um outro lado do primeiro triângulo. Se a gente pega o lado AB e multiplica por 3, nós achamos 12. Ou seja, se a gente pegar o segundo triângulo, que é a menor medida dos lados para o triângulo pitagórico, e multiplica por um único número, que é o 3, uma única constante, os 3 lados, nós achamos o outro triângulo primeiro. Agora a gente vai falar do triângulo obtusângulo. Esse triângulo, ele possui uma de suas medidas de ângulo interno, a gente sempre vai falar aqui de ângulo interno, superior a 90 graus. Ou seja, um ângulo interno vai ser maior do que 90 graus. Esse é o triângulo obtusângulo. Então, a gente tem ali no primeiro exemplo o 135 graus, que é a medida maior de ângulo 90 graus, e no segundo exemplo, 100 graus. Agora a gente vai passar por uns exercícios, uma revisãozinha. A gente tem esse triângulo e aqui a gente consegue ver que está perguntando sobre os lados. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nos lados. Nós temos os 3 lados diferentes, ou seja, nenhum lado desse é congruente. Lembrando da teoria que a gente viu anteriormente, a gente classifica esse triângulo como, muito bem, escaleno, porque os 3 lados deles são diferentes. Não existe nenhum lado congruente. Então, esse triângulo, a classificação desse triângulo quanto aos lados, chama escaleno. Então, a classificação desse triângulo em relação aos lados é triângulo escaleno. Agora, a gente tem esse triângulo. Olha quanta coisa que dá para tirar com esse triângulo. A gente tem aqui, em relação aos ângulos, o que a gente consegue reparar? Tem 2 ângulos internos marcados. Um, a gente sabe o valor, o outro não. Então, o que a gente diz? Que esse triângulo é retângulo. Agora, em relação aos lados, o que a gente consegue ver? Que os 3 lados, as medidas dos 3 lados são diferentes. Não existe nenhum lado congruente ao outro. São todos diferentes. O nome disso é triângulo escaleno, como a gente viu antes. E além disso, a gente ainda quer saber se esse triângulo é um triângulo pitagórico. Como que eu faço para descobrir isso? A gente pega as medidas dos lados
e tenta achar um escalar incomum dos três lados que, multiplicado aquele triângulo de lados 3, 4 e 5, encontramos essas medidas. Então, vamos lá. Lembrando daquele triângulo de lados 3, 4 e 5, e olhando esse triângulo, a gente consegue concluir que, se nós usarmos o escalar 2, multiplicando os lados do triângulo 3, de lados 3, 4 e 5, nós conseguimos encontrar esse triângulo de lados 6, 8 e 10. Então, esse triângulo é um triângulo pitagórico. Próximo exemplo, o que ele está pedindo para a gente? Ele está perguntando qual que é a classificação desse triângulo quanto aos ângulos. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nesses ângulos. A gente consegue encontrar algum ângulo igual a 90 graus? Não. A gente consegue encontrar um ângulo acima de 90 graus. Então, a gente sabe que esse triângulo já não é um triângulo retângulo. E como temos ali o ângulo de 130, a gente sabe que esse triângulo é um triângulo obtusângulo, porque temos nele um ângulo interno obtuso. Esse triângulo, todas as medidas dele são o quê? Divergentes. Todas as medidas dele são diferentes. Então, esse triângulo é um triângulo acutângulo. A gente consegue ver que nesse triângulo existem três ângulos e todos os três ângulos são menores do que 90 graus. Ou seja, não existe nenhum ângulo que seja igual a 90 graus, ou seja, ele não é um triângulo retângulo. E nenhum desses ângulos internos também é maior do que 90 graus, logo não é um triângulo obtusângulo. Então, a gente conclui que é um triângulo acutângulo. Agora, esse próximo exercício, ele está pedindo para a gente achar os valores dos lados x e y, tendo em base o triângulo pitagórico de lados 3, 4 e 5. Então, vamos lá. Aqui o desenho ele já até deixou de uma forma mais fácil de a gente ver. Se a gente, pegando o segundo triângulo com base no primeiro, a gente consegue ver que, dividindo 8 por 4, encontramos 2. Dividindo 10 por 5, encontramos 2. Logo, a constante de número 2 multiplicada o lado 3, encontramos o valor de x, que é 6. Dessa mesma forma, a gente vai achar o valor de y, que ali, na terceira imagem, está errado. Não é x, era para ser y. Então, vamos lá. Dividindo o valor de 20 por 5, encontramos o número 4. E dividindo o valor de 12 por 3, também encontramos 4. Então, a gente já sabe que a constante que temos que multiplicar o valor 4 é 4 também. Então, a gente acha o valor de y, 16. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem à vontade para deixar nos comentários alguma dúvida. O mais rápido possível eu tento responder vocês. E, claro que vocês também podem tentar tirar as dúvidas dos comentários. Fiquem à vontade. Até a próxima!